Eu queria repercutir a entrevista que o jornalista esportivo Rica Perrone deu hoje na Jovem Pan no programa Morning Show. Tá, para quem não conhece o Rica Perrone, ele é da área de esporte e nesses tempos de pandemia o canal dele no YouTube cresceu muito. Ele começou a gravar vídeos, fazer entrevistas e ele é um jornalista com um viés conservador, com perfil de direita, né? Então eu concordo com muitas coisas que ele fala. E essa semana ele começou a ser muito atacado nas redes sociais porque ele começou a confrontar o Casagrande, expondo a hipocrisia dele, Casagrande, e da Rede Globo em relação à reabertura do campeonato estadual. Não vou adiantar esse assunto, porque eu quero colocar o trecho do vídeo que ele comenta sobre isso, e aí depois em cima desse trecho a gente vai comentando um pouco mais. Aí que aconteceu? Ele foi, digamos assim, cancelado nas redes sociais pelo pessoal da esquerda. Que é aquele pessoal da indignação seletiva. É aquele pessoal que não importa o que se fale, mas importa quem fala e para quem. Então, por isso que a indignação é seletiva e por isso que a esquerda é muito, muito hipócrita. Então, só para vocês entenderem quem é o Rica Perrone, qual é o viés dele e o que aconteceu no passado recente. Por causa dessa polêmica toda com o Casagrande e com a Globo, ele foi convidado no Morning Show para dar sua versão. E eu recortei aqui 4 trechos, tá, que eu queria comentar com vocês, que eu concordo assim integralmente com o posicionamento dele. Tá? Então, eu vou pegar aqui o primeiro trecho para vocês verem. Eu acho que é um pouco hipócrita, são as migalhas com que às vezes as pessoas se contentam, sabe? O que é migalha, por exemplo? Eu acho uma migalha danada aparecer um militante aí defendendo uma minoria, que seja, pode escolher a minoria, tanto faz, fala assim, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, aí ele finge que está brigando por essa minoria, quando na verdade ele está querendo destacar aquela minoria do todo. Então assim, faça piada com todo mundo, menos com essa minoria. Isso para mim é preconceito. Cara, esse ponto aqui eu concordo totalmente. O que a esquerda faz, a rigor, é pincelar algumas minorias da sociedade e colocarem elas num pedestal, num outro patamar que acaba não se misturando com o restante, com o todo, com o coletivo. E ai de quem se referir ou brincar com aquelas pessoas. E quando eu digo ai de quem brincar, é se não for da esquerda, porque a esquerda está autorizada às coisas mais horríveis do mundo, que sempre vai ter relativizações. Agora, se alguém da direita ousar falar uma frase infeliz, brincar com esses grupos que a esquerda elevou, né? Tirou da sociedade e colocou no outro nível, o nível dos intocáveis. Se alguém da direita brincar, assim, o mundo vai acabar. Se for da esquerda, tudo bem, vou relativizar, vai ser uma matéria de rodapé do jornal, não vai ser capa, não vai ser nada. Capa vai ser se for alguém da direita. Então, a própria esquerda segmenta a sociedade. Ela vai fatiando a sociedade em níveis de prioridade delas, pessoas da esquerda. Então eu concordo totalmente que isso que a esquerda faz, de ficar separando, de ficar segregando, isso sim é preconceito. Você criar castas na sociedade de intocáveis e só a fatia que a esquerda não escolheu como defensor pode fazer o que quiser, brincar à vontade com o que não foi escolhido. Com os que foram escolhidos em compensação, não pode mais. Então isso sim é preconceito para com ambos. O grupo que a esquerda escolheu e o grupo que ela não escolheu. Então, ela está criando uma sociedade em conflito. Eu concordo totalmente com essa visão do Rica Perrone. Vou pegar aqui um outro trecho. Uma situação assim, você só é um bom negro se você for o negro que o Lázaro Ramos decidir. Você só é um bom gay se você for o gay que o Jean Willis decidir. Se você só é uma boa mulher feminista, se você for o que as feministas decidirem. Se você for uma mulher que fala assim, olha, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Mas dona de casa, ter uma família e fazer as coisas da moda antiga, você é uma péssima mulher. Mas que feminismo é esse? Eu vou acreditar nessa briga no dia que brigaram pelas prostitutas, por exemplo, porque isso sim é meu corpo e minhas regras. Isso sim é liberdade. Mas essas brigas não existem. Existem apenas pelo aquele cenário que eles criaram e querem criar. É o que eles estão fazendo comigo em cima dessa questão das drogas. Eu não vou passar pano e dizer que é uma doença. Se torna uma doença, é claro. Mas doença, a pessoa pega. Ninguém vai num lugar lá, compra um negocinho de um traficante, bota a doença no nariz. Isso não é doença, isso é escolha. Cara, outro ponto que eu concordo 100%, e é por isso que eu sempre digo que a esquerda junta um grupo de pessoas com indignação seletiva. Então, para a esquerda, quando eles falam que defendem os gays, não são todos os gays. São os gays que se tratam como coitados. São aqueles gays com autoestima baixa que podem ser monopolizados e moldados pela esquerda.
Aquele gay que conseguiu vencer na vida, que não sofre preconceitos, que se impôs na sociedade, que teve sucesso, ou mesmo a mulher, ou qualquer outro grupo de minoria, esses irritam a esquerda, porque destruiu a narrativa do coitadismo. Então, isso é fato. Só é digno de ter chilique seletivo, só é digno de ter a proteção da esquerda se tiver a bênção. Por exemplo, claro, não só, mas do Jean Willis, pessoas que são ícones desse grupo ideológico. E isso é lamentável, porque as bandeiras que a esquerda diz defender são super legítimas, só que elas não podem jamais ser seletivas. E o que a gente mais vê na esquerda é tudo ser relativizado, tudo ser seletivo. De novo, se o esquerdista atacar uma minoria, vai ser relativizado. Não vai nem ter, a repercussão vai ser mínima na imprensa. Se for alguém de direita, vão falar que é fascista, racista, xenófobo, misógino, enfim, todos esses adjetivos, e vão querer a prisão do cara. É sempre assim. Isso que afasta muitas pessoas da esquerda, não tem jeito. A direita está ganhando espaço na sociedade, se bem que, na minha opinião, a sociedade brasileira sempre foi majoritariamente conservadora, é que faltava representantes na política, né? Quando chega com essa bandeira, vence. Mas isso também fez com que quem estava na dúvida, quem não era aquele esquerdista convicto, acabou se afastando da esquerda por essas hipocrisias. Porque, assim, dá vergonha alheia esse tipo de comportamento. É uma coisa, assim, ridícula. Oportunista, pensando apenas em eleições. Essa é a impressão que fica. O vídeo foi mostrar que a Rede Globo agora é sobre a Globo. Extremamente incoerente quando ela dizia que o Campeonato Carioca não podia voltar de jeito nenhum, especialmente através do Casagrande, foi quem discutiu até com o presidente do Flamengo, com 200 e poucos mortos no Rio de Janeiro. E no dia que voltou o Campeonato Paulista com 300 e poucos mortos, 380 mortos, o próprio Casagrande e a Rede Globo fizeram um puta de um oba-oba pra volta do Paulistão. Foda, e o Casagrande fazendo vídeo, falando, não, eu tô ansioso, quero voltar. Eu falei, não, gente, peraí. Ou vocês estão alinhados, porque o Campeonato Paulista é teu parceiro e o Carioca não é, e aí assuma o seu capitalismo, fala que é dinheiro e para de ser hipócrita. Para de ser hipócrita. Ou então vem com esse discursinho de merda de, porque são vidas. Porque não, você não está preocupado com vidas, porque você tinha vidas ali, agora tem mais vidas perdidas aqui. Exatamente. Foi só isso que aconteceu. Imediatamente depois disso, a reação desse pessoal, desse grupo patético da democracia pelo esporte, que não tem nada a ver com nada, porque quem assina isso aí é um bando de jornalistas esquerdistas e não tem nada a ver com o esporte, não são atletas que assinam isso, como se faltasse democracia no esporte brasileiro e tal, fez um manifesto dizendo que somos todos Casagrande e que o Casagrande estava sendo agredido nas redes sociais, em virtude do vídeo que eu fiz, por causa do impeachment do Bolsonaro que ele pediu. Olha o que eles enfiaram na história. Eu falei, não, por quê? Porque eles têm que inventar uma mentira para polemizar e sair como vítima. Claro. Né? Mas, evidentemente, não teve nada a ver com Bolsonaro, com nada. As pessoas só bateram no Casagrande, porque o que eu falei sobre o Casagrande, eu comprovei o que o Casagrande, né? O vídeo roda aí. Viralizou com o vídeo do próprio Casagrande dando as duas versões totalmente incoerentes. E aí inventaram essa história de que tinha a ver com impeachment e não sei o quê. Aí vem sites como aquele Revista Fórum, baixíssimo, dizer que eu sou bolsonarista. E aí começa aquele baixo nível danado deles. Paula Lavínia, Caetano Veloso, não tem nada a ver com isso, sabe nem o que é uma bola, né? Pra fazer esse escândalo que eles fazem. E aí eu fui o cancelado do dia, mas quando vi a lista de quem me cancelou, fiquei muito honrado e satisfeito. Ganhei um jantar, né? Minha família inteira me recebeu com aplauso, falou, nossa, que bom, essas pessoas te odeiam, que maravilha. Então, com relação ao Globo, ele levantou uma questão complicada, é uma questão que fica chato para a Globo. O que ele expôs? E isso foi o que repercutiu nas redes sociais e é isso que fez com que a esquerda cancelasse ele nas redes sociais. É o seguinte, ele alertou as pessoas para o seguinte, a Globo, ela se colocou totalmente contra a volta do Campeonato Carioca. O argumento que a Globo utilizou é as vidas humanas que poderiam se perder porque aumentaria o risco do contágio do coronavírus. Discurso bonitinho, politicamente correto. Porém, ele colocou aqui alguma visão, a gente nunca vai saber quais foram as reais intenções da Globo, mas aqui é um ponto a se considerar. Ele explicou que a Globo não tinha mais contrato com o Campeonato Carioca. Então, não tinha mais interesse comercial da Globo em relação à exibição ou não do campeonato. Para a Globo era simplesmente irrelevante. Uma possível interpretação é que ela estava querendo melar a concorrência, prejudicar a concorrência que ficou com o Campeonato Carioca. E a Globo alegava à época que era um absurdo voltar ao campeonato porque estava tendo 200 e poucas pessoas que estavam morrendo por dia por causa do Covid. Beleza, ele coloca a ironia da coisa. O Campeonato Paulista voltou quando se estava tendo um pico de 300 e poucas mortes em São Paulo devido ao Covid. Mas aí a Globo não só não falou nada, não reclamou,
como ficou saltitante. Aí o Casagrande, que antes tinha gravado um vídeo detonando os cariocas porque estavam querendo recomeçar o campeonato e naquela época estavam morrendo 200 e poucas pessoas, agora em São Paulo eles estavam festejando a volta do Paulista, só que estavam morrendo 300 e poucas pessoas em São Paulo. Eles estavam comemorando. E aí por quê? Qual que é a suspeita dele? Ele acha que a Globo teve esse comportamento porque no Rio eles não ganhariam nada com a volta do Carioca, eles não tinham contrato. Já no Campeonato Paulista eles têm contrato. Então qual o ponto que ele colocou? Na verdade, na visão dele, a Globo não está se importando com as vidas humanas, não está se importando com a Covid. É uma questão comercial, uma questão de grana. No Rio não interessava para a Globo porque ela já não tinha mais contrato. Então ela quis melar. Já em São Paulo, no Campeonato Paulista, sim, para ela voltar seria excelente, porque ela tem contrato com o Campeonato Paulista. E assim, o mais irônico, eles estavam aplaudindo a volta do Campeonato Paulista quando os números estavam muito piores que o do Rio de Janeiro, que eles foram contra a volta do campeonato. Então, e foi isso que ele expôs. A hipocrisia, a talvez não preocupação real da Globo com as vidas, mas sim com questão de grana. Ela tinha contrato com o Campeonato Paulista, ela queria que voltasse o Campeonato Paulista. Foi esse o ponto. E aí ele expôs a hipocrisia da Globo e a hipocrisia do Casagrande, que em um vídeo detonou os cariocas porque cogitaram voltar ao Campeonato Carioca, e no outro eles todos saltitantes porque vai voltar ao Campeonato Paulista. Pô, mas nesse momento tá morrendo muito mais gente, quando à época vocês demonizaram a volta do Campeonato Carioca. Então esse foi o ponto. E aí, claro, ele pegou na ferida. E aí, lógico, os artistas, cantores, enfim, toda essa ala, entre aspas, intelectual do mundo artístico, a elite também, entre aspas, do mundo artístico, como é majoritariamente de esquerda, já criaram hashtags e saíram em defesa somos todos Casagrande. Aí começou toda aquela, enfim, toda essa hipocrisia da indignação seletiva, que eu sempre digo, como partir de um cara de direita essa crítica, então o chilique começa porque o chilique é seletivo. Se tivesse sido de alguém da esquerda a observar essas questões da Globo, seria relativizado, é óbvio, não teria hashtag, nem teria chilique, entendeu? Então é a famosa hipocrisia. Vamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é legal, é referente a uma discussão sobre o uso de drogas. E o Joel Pinheiro, que se pousa de direita, eu já vi vários vídeos ele falando que é de direita, tentou passar aqui o pano para os drogados e levou uma invertida do Rica Perrone e também do Adrilho Jorge. No Brasil hoje tá quase assim. De jeito nenhum. Olha o caso do Fábio Assunção. Peraí, é que você falou comigo. Peraí, só uma resposta. Mas o que acontece, que eu vejo muitas vezes, e talvez se a gente tiver alguém na própria família ou entre amigos que passou por isso, é que uma pessoa que teve um problema sério com drogas, ou às vezes nem com drogas ilícitas, até com a bebida também, uma pessoa que passou pelo alcoolismo, é óbvio que iniciou uma coisa de opção dela, mas a pessoa cai numa coisa tão profunda e tão ruim e tão difícil de largar, que a pessoa que consegue superar isso e dar a volta por cima, ela tem também coisas muito admiráveis ali, coisas que a gente valoriza muito, especialmente quando você viu alguém passando por isso, né? Então acho que não é tão glamourizando o uso de droga, não é isso. Sim. Passar por isso, Por que eu não concordo com essa colocação do Joel? Primeiro, porque ele tá falando, ele já tá considerando o cenário depois que a pessoa já virou, digamos assim, uma vítima das drogas. Só que antes de ser uma vítima das drogas, essa pessoa que optou, que escolheu por se drogar, ele estava são. Ele não estava sob efeitos de drogas. As pessoas que se drogam, elas acabam colhendo o fruto de decisões pensadas. E aí, é claro, depois que acontece, vira todo um caos e passa a ser uma guerra a pessoa sair das drogas. É a mesma coisa que uma pessoa bebe, pega um carro, dirige, atropela alguém e mata. Então ele toma uma decisão com todas as suas faculdades mentais. Depois a merda aconteceu. E não adianta ele se justificar, mas é que eu tava bêbado. Sim, mas você optou estar bêbado, ficar bêbado de dirigir quando você estava sóbrio. Então o ponto é esse. Só que quando é com pessoas drogadas, eu não sei porque a esquerda tem uma empatia gigantesca com pessoas drogadas. Eu não sei se esse perfil, esse espectro ideológico se simpatiza mais com drogas, curte mais drogas, não sei. Mas assim, a compaixão que eles têm com drogados não é a mesma que você vê com outros tipos de crime. De crimes que ocorreram por decisões tomadas em condições de plena consciência. Então é o famoso duplo padrão e o chilique seletivo. Vamos seguir aqui no vídeo. Um herói hoje. Superar o vício, superar a dependência é uma barra assim pesadíssima. Pergunta, Joel. Pergunta. Falou da dependência, eu concordo, eu tenho casos da minha família, né, de pessoas dependentes e tal. Acho que é uma superação,
Mas a mistura do álcool com a cocaína eu não acho justa, porque o álcool você está pagando imposto, a cocaína você está armando um bandido. Exatamente. Não, e aqui são lutas muito similares, né? Mas uma vez que a pessoa... O Perrone usou esse argumento, né, de que o álcool você está pagando imposto para o Estado e as outras drogas você está financiando o crime organizado. Aí o Joel, não, beleza nada. Esse é o ponto. É quem consome drogas e quem defende pessoas que optaram por utilizar drogas está financiando o crime organizado, está financiando roubos nas ruas, está financiando pessoas que vão roubar celular, estão financiando pessoas que vão tentar dar drogas para os seus filhos no futuro, está financiando o Estado paralelo, facções criminosas que criam estados paralelos. Vídeo Rio de Janeiro, os morros são dominados pelo tráfico, o Estado não entra. E quem financia tudo isso? Quem dá todo esse poder para os traficantes? Os consumidores, que a esquerda tanto defende. Então esse argumento do Perrone também foi perfeito, concordo 100%. Entrou nisso aí, para ela sair disso, seja qual for, é um caminho muito difícil, uma barra muito grande, e sem dúvida alguma ela vai ter que juntar muitas forças ali por isso. Por isso, quando pega um Casagrande, eu não acho errado. Eu não acho errado ele ser valorizado por isso também. Ó, tá dando exemplo de alguém que superou um vício. Mas superou? Vai lá. Fala, Drilis, complementa aí. Mas não é exatamente glamourizar alguém. Por exemplo, o Casagrande, como o Rica falou, nunca foi exatamente um grande jogador. Ele foi alçado à figura mítica exatamente pela superação do vício. Tudo bem, a superação do vício é virtuosa, é maravilhosa, mas não faz dele um herói. Okay. Ele foi lá e adquiriu o vício por livre e espontânea vontade. Então há uma inversão de valores assim. Só para fechar esse o tema, herói não deveria ser o Caio, por exemplo. Por que o Caio... Ele está se referindo ao jogador Caio, depois eu explico. Por que o Caio não é o cara que está no Fantástico Domingo mostrando... Exatamente. Não, quem está no Fantástico Domingo é a mulher lá que matou uma criança, que está dando exemplo, é o Casagrande, é o Fábio Assunção. Gente, espera um pouquinho, não. Quantos por cento das pessoas do país se viciaram para precisar de um exemplo de recuperação? Cara, concordo de novo com esse argumento do Rica. E com relação ao Caio é o seguinte, para quem não acompanhou, há um tempo atrás, não sei se faz um mês, enfim, há uns dias atrás, o Casagrande quis crescer para cima do Caio, né? Quis lacrar em cima do Caio. O Casagrande quis discutir questões morais com o Caio. Pô, o Caio foi aquele jogador de São Paulo, pô, o cara estudou, o cara tem faculdade, o cara não bebe, nunca usou nenhum tipo de droga, nunca fumou. Enfim, o Caio, o jogador Caio, é aquele tipo de pessoa que toda mãe sonharia ter como filho. Uma pessoa inteligente, bem-sucedida na vida, que não se droga, que não bebe, que, enfim, não fez nada de errado, né? É uma pessoa certinha. E aí, naquela época, o Rica Perrone, ficou indignado. Ele falou, não, como assim? O Casagrande quer discutir questões morais com o Caio, querendo rebaixar o Caio, né? Querendo se impor, sendo moralmente superior ao Caio, o Casagrande. E aí, nessa época que ele fez esses comentários detonando o Casagrande e saindo em defesa do Caio, a patrulha já foi toda em cima dele. Então ele já entrou no radar desde essa época, o Rica Perrone. E eu concordo com ele. Cara, pega uma mãe, um pai de família e põe o perfil do Casagrande e coloca o perfil, por exemplo, do Caio, ou tantos outros que se assemelham ao Caio. Que tipo de filho um pai quer ter? Um filho que se envolve com drogas, que se envolveu com drogas em diversos momentos da vida, que teve diversos problemas, ou um filho exemplar que estudou, inteligente, disciplinado, também bem sucedido, só que nunca se drogou, nunca fumou, nunca bebeu, enfim, um filho exemplar. Esse ponto eu concordo com o Perrone. Algum pai hesitaria em escolher que perfil de filho gostaria de ter, só que, claro, isso feriu entre aspas, né? Isso feriu aqueles esquerdistas hipócritas que têm a histeria seletiva, que dão chiliques seletivos. E aí, claro, o Perrone virou fascista, racista, misógino e todos esses adjetivos hipócritas que a esquerda hipócrita costuma apelidar nos outros. Eles caracterizam os outros daquilo que eles são. Isso cada vez eu concordo mais com essa frase. Bom, pessoal, é isso aí. Resumidamente, gostei muito da entrevista do Rica Perrone. Concordo com muitas coisas que ele fala. Foi uma grande entrevista. E deixe seus comentários, compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais e até a próxima.